Sejam muito bem-vindos, está começando mais um Content Podcast. Eu sou o seu host, Pedro Mendonça. Então, antes de começar o episódio, deixe seu like, deixe seu comentário, compartilha para o seu amigo. Isso ajuda muito o crescimento do nosso canal. Hoje, meu convidado é diretor de Relações Internacionais da Câmara de Comércio e Desenvolvimento Internacional Brasil e China, ponto focal cidade de Xiamen. Senhoras e senhores, Marcelo Bestetti. Seja muito bem-vindo, Marcelo. Bom, primeiramente, é uma honra estar compartilhando aqui com você, Pedro, e toda a sua equipe. Vamos abordar alguns temas. É de suma importância a participação, poder tirar algumas dúvidas e falar muito sobre o mercado internacional, principalmente aí entre Brasil e China. Eu sou diretor de Relações Internacionais da Câmara de Comércio Internacional. Né? A Câmara de Comércio Internacional hoje ela tem 22 anos de existência. O nosso presidente é o Fábio Hu. Nós estamos estabelecidos aqui em São Paulo, na Avenida São Luís, né, há 22 anos, e nós vamos debater alguns assuntos relevantes que diz respeito aí a esse acordo bilateral e esse crescente movimento, né, que é o Brasil e China, duas potências Então é uma grande honra poder participar do seu podcast e poder compartilhar com você aí algumas informações que eu acho de grande relevância. A honra é minha, Marcelo. Eu queria começar o seguinte, a Câmara é uma instituição privada. Eu queria que você explicasse para a gente como que funciona a dinâmica da instituição. Bem, a Câmara de Comércio hoje é uma instituição privada. Né? Hoje nós temos mais de 3 mil associados que se relacionam de diversas formas. A Câmara tem um papel fundamental no Brasil. Ela tem uma participação política também. Apesar de ser privada, ela tem uma participação política. Temos acesso a vários... Esses associados são brasileiros, chineses? Não, são brasileiros. Né? Brasileiros Que têm diversas demandas. Porque a Câmara, qual que é o papel da Câmara? Promover negócios. Né? Então, a Câmara ela tem um papel fundamental tanto na questão de importação e exportação, certificações. Nós temos 4 escritórios na China, né, justamente para poder dar esse suporte. Aqui no Brasil, nós temos uma filial também em Manaus. Esses associados, eles vêm com diversas demandas. Desde eles precisam fazer importação, eles precisam consultar, tirar certificações. Então, a Câmara faz isso daí de uma forma positiva, com maestria, né, com toda a expertise que nós temos de mercado. Né, nós temos uma trade também que proporciona, né, essa interação, que dá todo o suporte para o cliente, tudo que tange ao mercado internacional, principalmente nessa conexão Brasil-China. Então, nosso papel exatamente é trazer esse serviço, né? Desde visto também nós temos acesso, promovemos comitivas, recebemos províncias, né, da China também, que nós fazemos essa interação com nossos associados, visando trazer oportunidades de negócio e, sem dúvida, a segurança. Outra coisa também que nós costumamos fazer muito bem é fazer essa ligação entre nossos clientes, levarmos esse cliente até a China para que eles se conectem, porque hoje a cultura chinesa, ela prima muito pelo relacionamento. Esse relacionamento, ele visa o quê? Uma aproximação, segurança, credibilidade e a conectividade, né? Então, a Câmara tem esse papel, fazer esse link, fazer esse interface, né? E nós promovemos negócio através de intermediação. E hoje, essa intermediação, tanto clientes brasileiros procuram vocês para fazer negócio com os chineses, clientes privados, o governo também busca vocês para fazer essas negociações, e também do outro lado, pessoal da China, tanto empresas lá da China, quanto órgãos da China procuram vocês para fazer essa intermediação de negócios aqui no Brasil. Exatamente. Pelo fato da Câmara ser um ponto focal de uma cidade, uma província de Fujian, e especificamente Xiamen, e proporcionar negócios, nós também somos procurados por empresários chineses, né, que querem se relacionar aqui no Brasil através dessa conectividade, dessa segurança. Então, eles enxergam a Câmara aqui no Brasil como um ponto de referência, de acesso, justamente para trazer essa segurança. E no sentido contrário, os nossos clientes também. Eles vão desde prefeituras, né, que buscam captações de recursos, né, e empresas também que precisam se relacionar com a China, porque o que acontece? Hoje existem algumas barreiras, né, a língua, a cultura, o relacionamento e o acesso. Então, através da Câmara, né, nós temos vários acessos, nós temos um network muito forte, o nosso presidente se relaciona muito bem com o governo local. Recentemente, nós participamos aí do G20 também, onde houveram aí algumas oportunidades. Então, a Câmara, ela faz tudo isso,
né? Além disso, também nós representamos alguns fundos de investimentos. Nós oferecemos aí oportunidades de captação de recursos, operações estruturadas. Nós temos acesso a algumas empresas na China também, empresas de renome, empresas como a China Energy, que nós representamos aqui no Brasil, uma empresa construtora das Três Gargantas na China. Eu faço essa relação institucional, né? Faço essa aproximação com os players aqui e as empresas também que nós temos acesso, como a COF e outras empresas também na área de commodities, né? Então, nós temos toda essa credibilidade e promovemos, né, esse direcionamento. E os nossos clientes, eles buscam essa aproximação com essas demandas, né? Nós promovemos também algumas interatividade entre os próprios clientes para que eles se relacionem através de comitivas que nós recebemos. Nós promovemos esse roadshow, né, exatamente para proporcionar esse acesso e essas oportunidades que acabam sendo colocadas ali através da Câmara de Comércio. Para o empresário brasileiro que quer fazer negócio na China, existe algum tipo de protocolo para eles procurarem vocês para fazer essa intermediação? Então, inclusive até convido os empresários que queiram, né, se relacionar com a China, porque hoje, além de ser o maior parceiro comercial do Brasil, sim. Né, nós percebemos aí com a visita do Xi Jinping para o Brasil, aí houveram alguns contratos que foram assinados. Exatamente. Isso afinou e estreitou muito o relacionamento e está se gerando muitas oportunidades a partir desse episódio. Então, a Câmara, ela através de contatos, de relacionamentos, depois eu vou deixar nosso contato aqui para que vocês entrem em contato. Então, nós temos nosso site, nós temos nosso escritório, temos caminhos, né, para que nós possamos receber esses clientes e poder trazer essas soluções e essa segurança através do nosso trabalho, a efetividade desse trabalho, né, que traz aí um potencial, principalmente agora, nesse ano, que vislumbra muitas oportunidades para os empresários que queiram ir à China, que queiram se relacionar, né? Nós promovemos feiras também, né? Participamos de fórum, conexão com empresários também lá na China, com o governo. Então, são várias oportunidades e através desse contato que nós vamos deixar, é uma maneira, né? Temos nosso site, é uma maneira efetiva e que o cliente chega até nós e nós colocamos aí um portfólio de oportunidades para esse cliente. Você mencionou da visita do Xi Jinping no ano passado. Correto. Eles fizeram investimento na questão do Rio Grande do Sul, assinaram alguns acordos, falaram sobre a questão de energia, infraestrutura. Eu queria que você falasse dessa visita, das oportunidades também que são mais afluentes dentro desse cenário 2024, 2025. Bom, essa visita do presidente Xi Jinping no Brasil agora, recentemente, aí no G20, houveram algumas assinaturas aí de contrato, na ordem de 39 contratos, né, em diversos segmentos. Então, houve uma abertura exponencial, né, para esse acordo bilateral entre o Brasil e China, que proporcionou aí várias atividades. E o que acontece? A China ela está muito efetivo na questão de investimento no Brasil. Então, são várias as possibilidades. Como vocês podem notar, estão chegando várias empresas, né, em diversos segmentos, né, na área de mineradora, na área de energia, carro elétrico, né? Então, são vários segmentos que estão chegando. Então, a China, através de 2025, eles têm aí um procedimento aí governamental que visa investimentos na América Latina, América do Sul, em especial o Brasil, que é o maior parceiro comercial. Então, já passa da ordem de 160 bilhões, né? Já passou, exatamente. Então, o relacionamento Brasil e China é desde 2009. Tá? Então, já passaram da ordem de 157 bilhões. Exato. Né? Entre exportação e importação, quer dizer, é um movimento gigantesco que realmente vai ter uma crescente enorme, né? Principalmente agora, nesse ano, quer dizer, as expectativas são boas, né, com relação ao investimento, com aporte de capital, empresas que vão se estabelecer aqui. Inclusive, ontem nós estivemos participando de um evento, né, quer dizer, eles estão muito próximos. Ontem nós participamos de um evento aqui em São Paulo, né, e foi recebido aí a província de Mongólia, que eles vêm com várias oportunidades, empresários que queiram se conectar, trazendo diversas oportunidades, tanto aqui no Brasil, eles também convidam os empresários brasileiros para investir no país. Então, o papel da Câmara, na parte institucional, é conectar, fazer isso, fazer essas pontas, né? Trazer oportunidade.
Um relacionamento com as prefeituras, nós temos muitas oportunidades no que diz respeito a trazer esses empresários também para as cidades, né, de São Paulo, outros estados. Recentemente eu tive aí uma conexão com o estado de Tocantins, né? Estive lá com o secretário de Desenvolvimento Econômico, né, que me recebeu muito bem, várias oportunidades para o estado também. Então eles, nessa conexão, conheceram na China, em 2022, num fórum, e lá começou um relacionamento. Então, a Câmara, ela faz essa ponte, trazer oportunidade de empresas, né, oportunidade de investimentos para esses players, para o governo, para o município, né, visando aí o crescimento. Isso gera emprego, gera oportunidade, crescimento, né, e, acima de tudo, uma parceria sólida com esse acordo bilateral. Isso gera negócios e gera um crescimento de uma ordem extraordinária. Existe um preconceito muito grande aqui no Brasil, né? Quando se diz China, todo mundo fala, comunista, comunista. Você já deve estar acostumado com isso. Eu queria saber se existe algum tipo de conflito de interesse, por exemplo, quando um grupo privado procura vocês para fazer algum negócio, mas o governo de repente não tem interesse. Existe isso? Hoje se quebrou essa barreira, Pedro. Tinha tudo aquele preconceito, né? Aquela coisa de comunista, né? Mas hoje, se você visitar a China, você pode ver que houveram aí vários paradigmas que foram quebrados, né? Hoje o Ocidente está presente. Você vai encontrar lá na China várias lojas de Starbucks, a Apple, quer dizer, isso foi mudado, né? Com o decorrer dos anos foi quebrado. Então, essa barreira cultural, da língua, de aproximação e de negócios que estão surgindo, está quebrando essa questão de preconceito, né? Então, mesmo porque Brasil e China abriram as portas de negócio, né? Hoje, cada 10 itens, 9 é chinês. Então, existe aí uma necessidade, existe aí uma aproximação, né, de parcerias, não só o Brasil, né, outros países, quer dizer, através do BRICS, hoje também tem várias oportunidades. Sim, com certeza. Mas essa barreira eu acredito que foi quebrada. E eu convido o empresariado, né, você que queira ir até a China, vocês vão se surpreender, porque a China, praticamente em 15 anos, virou a chave. É um país extraordinário, né? É um país que acomoda uma segurança, uma infraestrutura frenética, algo que realmente, os aeroportos super modernos, o povo tem uma qualidade de vida, quer dizer, mudou o poder aquisitivo, né? Eu costumo até brincar que o chinês comia a 100 e agora passou a comer o aguil, quer dizer, isso é mudança. É para quebrar um pouquinho aqui o ritmo. Eles estão absorvendo e estão tendo acesso a muitas coisas, né? A segurança na China é muito efetiva, a qualidade de vida, a infraestrutura, você anda pelas ruas, você não vê buraco, você vê 80% dos carros são elétricos, não escuta barulho. Claro, tem dificuldades, mas você vê que a população vive harmonicamente. Tá? Então, isso traz segurança, né, para quem visita a China, no relacionamento, né? Quebra aquele estigma de que o país era um país camponês, isso não tem mais. As grandes centros são super avançados, né? Mesmo Xiamen, que é uma cidade que nós representamos, é uma cidade com uma infraestrutura fortíssima, né? Tem mais de 5 milhões de habitantes, recebe muitos investimentos, as smart cities, né? Parte dali, a parte tecnológica, a parte de saúde está muito avançada, né? Nós recentemente visitamos uma empresa de carro elétrico lá também na cidade de Xiamen, que também quer se relacionar com o Brasil, está buscando oportunidades, né? Então eles estão muito aquém. A parte cívica é muito forte também, o respeito, né, desde criança, a evolução, tudo isso potencializa, né, e não é à toa que eles estão nesse patamar, porque houve uma construção passo a passo, né, que fez com que o país crescesse de tal maneira, e agora, né, eles estão expandindo pelo mundo, né, quer dizer, estão investindo, é uma estratégia da China, né, potencializar investimentos em algumas partes do mundo. Não sei se você acompanhou aí na África vários investimentos, né, no Brasil, em vários segmentos, né? A própria empresa que nós representamos, a China Energy, juntamente com a State Grid, eles recentemente participaram de um certame no estado do Tocantins, né? De Linhões, né? Não sei quantos quilômetros, um investimento altíssimo, na ordem aí de 3 bilhões acima. Quer dizer, então eles estão potencializando esses investimentos, cada vez mais trazendo, né,
aportes cada vez mais se consolidando em partes aqui do Brasil, em vários segmentos, desde energia renováveis, infraestrutura diversas, aeroportos, né? Então eles vêm com esse apetite. Já eu quero me aprofundar nesses investimentos. Claro. Mas como você está falando muito de China, e existe muito esse preconceito, e você está no dia a dia desse negócio, eu queria que você falasse para as pessoas como que é o empresário chinês, porque a visão do ocidental é assim, que o partido controla tudo, é tudo do partido, tudo sob a orientação do partido. Como que funciona a dinâmica dos negócios dentro da China e também fora, né? Porque eles investem muito fora. Como que é esse negócio privado, estatal, como que é essa dinâmica? Na verdade, hoje o governo chinês está aberto para relacionamento, né? E eles investem muito nos empresários locais, justamente para que eles possam alcançar voos, né? E trazer parcerias. Então, hoje está bastante suscetível, né, o relacionamento. É claro, o governo ele tem participação, ele controla, sim, tem um controle sobre tudo o que acontece, né? Mas hoje esse quadro foi mudado. Então, o governo está aberto para relacionamento dos empresários. Hoje o governo está incentivando o empreendedorismo. Exatamente, está incentivando o empreendedorismo, o investimento, né? As participações investe, né? Financia esse empresariado também para que ele possa crescer na China. E, por sua vez, esse empresariado, ele busca relacionamento com o Brasil, é muito bem-vindo, eles gostam muito dos brasileiros, assim, nesse relacionamento. Eles convidam os brasileiros, né? Tem um peso muito grande a presença, a visita na China, nesse relacionamento. E existe todo um laço cultural, né? Que é o começo de tudo, né? E eles primam muito por esse relacionamento, eles prezam muito por esse primeiro contato, né, que abre porteiras. Então, esse é o nosso papel também, levar esse empresariado na China, né, para participar desse relacionamento. Então, eles estão muito suscetíveis, eles querem explorar em vários segmentos. No ano passado, eu tive a oportunidade aí de levar 2 empresários de segmentos diferentes, um segmento de banco, para se relacionar lá com um banco local. Fizemos várias reuniões de grande porte, que realmente afinou parcerias, né? E outro empresariado também, um outro empresário no setor industrial, né, que já se relacionava com esse cliente, mas a partir do momento que ele chegou e teve esse primeiro contato, um jantar, depois reuniões, foram várias reuniões, e isso aproximou, afinou mais esse relacionamento e proporcionou novos negócios. Então é assim que funciona, né? Então eles estão muito abertos para negócios com o Brasil, tanto investimento lá na China, localmente, ou parcerias, ou também aqui com o Brasil. Então, se abriu aí um horizonte, né? Que isso é importante para nosso relacionamento e negócios que vão surgindo, né? De diversas partes, tanto na questão de importação e exportação. E hoje, só para fechar esse tema, hoje, como você sabe, né, além de ser o maior parceiro comercial, né, tanto na questão de proteína animal, né, o Brasil é o maior parceiro aí hoje com a China, na questão de grãos, a soja, o milho, o algodão, né, o próprio açúcar. Então, são commodities também que estão em evidência e eles têm uma demanda muito forte. E nós também fazemos essa aproximação, né, com as empresas e com o governo. Nós também temos acesso, porque lá Pedro, na China, é misto, tá? Então, é parte privada e governamental. Então, o próprio governo avaliza o crédito. Né? Então, esse é o relacionamento comercial com a China. Eu queria que você falasse de alguns... Você falou de várias coisas, de infraestrutura, energia, uma série de coisas. Eu queria que você falasse alguns projetos que têm sido alocados aqui no Brasil, alguns investimentos que a China tem feito aqui no Brasil. Bom, a China ela tem feito vários investimentos em diversos segmentos, né? Principalmente na área de renováveis, né? Porque existem empresas localmente que, além de serem investidores, eles também são EPCistas, eles são construtores. Então, eles vêm com esse apetite, né, de investir tanto você tem acompanhado aí na área de renováveis todas, né? Eólica, fotovoltaica, hidrelétricas, né? Setor de linhões, né? Transmissão. Empresas de carros que também estão chegando, na parte de placas, né? Eles estão investindo muito, empresários que estão chegando, se consolidando aqui. Então, o interesse da China é ampliar, né, o relacionamento e o investimento. Então, são vários segmentos, empresas diversas, né, mas principalmente nesse segmento.
Eles têm uma participação muito forte aí com a Petrobras também, a própria China Energy está se relacionando, né? Está buscando aí oportunidade em diversos segmentos. Na parte de hidrogênio verde também eles têm um interesse, né? Investimento em portos, aeroportos, estradas, quer dizer, isso abrange vários segmentos. Então, o investimento é maciço, né? Então, foram assinados aí vários acordos. As províncias também que se relacionam com o Brasil, eles visam aí várias oportunidades. Investimento também na área de commodities, né? Compra de áreas, de terras, quer dizer, é um leque de oportunidades e de investimento dentro desse escopo aí. Tem algum conflito de interesse governamental? Por quê? A China recentemente fez a aquisição da maior reserva de urânio do Brasil em Pitinga, no Amazonas. Muita gente criticou, muita gente falou mal por questão de soberania. Existe conflito de interesse, eu falo, governamental com esse tipo de aquisição? Então, hoje o que acontece? Eu esqueci de falar dos minérios também, que é algo que eles estão investindo muito, tá? Antes de responder a sua pergunta, a parte de minérios, né? Eles buscam também mineradoras, investimento em mineradoras, quer dizer, aqui no Brasil eles têm interesse no lítio, né, que é um potencial bateria, né? Produto para bateria, né? O próprio nióbio, quer dizer, o próprio cobre, quer dizer, são diversos minerais que eles têm interesse e aquisição de... Só segura. E como que seria essa negociação? A China adquire, fica com 100%, o Brasil não fica com nada? Como que é a negociação? Então, existem várias possibilidades de negócio, né? Normalmente, eles podem comprar 100%, né? Mas isso não está acontecendo com frequência. Eles preferem serem um parceiro, né? Comprarem até 49%. Por quê? Porque tiveram alguns problemas do passado. Então, eles estão sendo mais cautelosos com relação a isso. Eles podem comprar a própria matéria-prima, o próprio mineral, né? Ou adquirir parcialmente essas mineradoras. Então, não só mineradoras, outros tipos de negócio, né? Desde frigoríficos também, que eles têm muito interesse, né? Através da proteína animal, né? Tanto bovina, suína e aves, né? Que eles consomem bem. O chicken paws, né? Que é a pata do frango. Então, assim, existem vários modelos de negócio, né? Então, eles preferem atualmente serem parceiros, não serem... Por quê? Porque isso gera o quê? Um relacionamento e um comprometimento do parceiro local. Porque como eles não têm expertise no Brasil, e como você sabe, Pedro, existem algumas barreiras no Brasil, na questão tributária, na questão trabalhista, né? Então, isso acaba sendo uma grande barreira para o empresariado chinês. Eles têm muito interesse nas aquisições, mas, porém, devido a essas resistências, né, que eles chamam, né, acaba gerando alguns impasses, e isso dificulta muito o relacionamento e o avanço do negócio. Então, eles têm essa modelagem. Da mesma forma, investidores lá na China também, que buscam oportunidades aqui também de negócio, né? Claro, dentro de um fomento, dentro de um escopo, dentro de uma rentabilidade, eles também buscam oportunidades aqui, né? Claro, precisa ter algo no gênero que tenha atratividade com uma boa rentabilidade, que proporciona, obviamente, o interesse por parte do empresário. Então, a grande maioria dessas negociações, a China adquire parcialmente, e uma parte fica para a China, outra parte para o Brasil, é isso? Exatamente. Isso é um modelo operante, né, devido a isso que eu te falei das barreiras, né? Questão de... Isso se estende aos outros países também ou não? Por exemplo, a China tem vários investimentos, acho que na Etiópia, no Egito, eu não sei enfim. como funciona fora com os outros países. Eu posso responder pelo Brasil, pelo que nós atuamos no dia a dia, né? Então, é o que nós estamos vivendo, é o que nós acostumamos no dia a dia, estamos habituados. Agora, eu não sei como é o relacionamento. Eu acredito que sim, que acaba sendo uma segurança deles, né, devido a alguns problemas que tiveram. Isso, claro, vai de acordo com o risco de cada país. Sim. Né? E, logicamente, o formato de negócio, o formato de estruturação jurídica também do país. Então, tudo está relacionado, né, à segurança que o país oferece dentro das possibilidades. A ex-presidente Dilma é presidente atual do banco NDB, que é o Banco dos BRICS. E o Brasil tem uma carência extrema em infraestrutura. O que está faltando para o governo brasileiro atrair mais investimentos? Porque teve a visita agora de um secretário, eu não me lembro, vai me lembrar o nome aqui, mas um secretário chinês do Banco dos BRICS veio, se eu não me engano, é o vice-presidente, eu não sei agora. Mas ele veio junto com a Dilma e ele falou que estava aberto a fazer qualquer tipo de investimento, ele só queria o projeto. O que está faltando para esses investimentos de fato se concretizarem?
Então, Pedro, no meu ponto de vista, é assim, eu acho que falta um pouquinho mais de diálogo, né? Um pouquinho mais de interesse, né? Uhum. Eu sinto que nós temos algumas barreiras no Brasil também, Uhum. sabe? Algumas dificuldades em termos de avanço de negócio, né? Muita coisa é engessada, sabe? Eu acho que precisa quebrar isso, esse paradigma. Eu acho que tem que ter Eu uma diria que política efetividade, também? exatamente, político, né? Nós sentimos aí algumas não continuidade, né? Uhum. A descontinuidade, isso também é um fator preponderante que acaba dificultando, né, o relacionamento, né? Eu digo que vários relacionamentos que nós tivemos, tentando levar oportunidades, né, a questão política aí, né, tanto privado quanto político, e nós sentimos uma dificuldade Uhum. aqui, localmente. Uhum. Eu acho que isso também é um problema cultural nosso, Uhum. tá? Então, isso também precisa ser revisto, né? Eu acho que o BRICS, a Dilma, ela está fazendo um trabalho, né? Hoje, você sabe que eram 7 componentes do BRICS, eles passaram para 13, quer dizer, está Sim. crescendo o BRICS, está crescendo as oportunidades. Uhum. Existe um valor de investimento fora da China para, né, para ser alocado em países, né? Uhum. Mas eu acredito que ainda existe algumas barreiras aqui no Brasil que dificultam. Então, a continuidade é uma das questões que eu acho que precisa ser revista, né? O interesse também Uhum. e a efetividade, porque muitas coisas você inicia, né? Uhum. Demonstra o interesse, acrescente, mas a coisa não evolui. Essa falta de evolução acaba se tornando aí um impeditivo. Mas você acha que Eu acho que isso está sendo em pouco mudado. tempo isso vai mudar? Porque o Não, Brasil precisa muito de infraestrutura. E o exatamente. chinês está disposto a fazer esse O Brasil investimento. ele é carente, né? Eu que viajo muito aí pelos estados, municípios, dentro desse relacionamento que nós temos aí com, com as prefeituras, com o governo, né? Com a cidade, nós enxergamos a deficiência, né? O Brasil realmente ele é carente, né? De infraestrutura, tanto na área de saneamento, na área de estradas, né? Rodagem, a mobilidade Uhum. urbana. São vários os segmentos que demandam, né? E não é suficiente o investimento local. O Brasil precisa captar recursos, precisa Uhum. buscar esses investimentos, né? Em vários segmentos, na área da educação, da saúde, da infraestrutura em especial. Quer dizer, existe muito para ser explorado. Uhum. Então, nesse relacionamento, nessa construção, e agora com essa abertura, né? Eu sinto que os chineses estão vindo mais para Uhum. cá também, né? Percebo através dessas comitivas, desses eventos que nós estamos participando e vendo o grau de interesse deles Uhum. em investir. Mas precisa não ficar só no aperto de mão, tem que ter continuidade. E eu acredito, né, com essa evolução, com essas aberturas, que tende a melhorar e a coisa acontecer. O que nós Você precisamos é força política, vontade e realizar. você disse que a gente precisa de força política e vontade. Você sabe, essas discussões estão sendo feitas, minimamente, mas estão sendo feitas. Você sabe se pelo menos tem alguns projetos que estão sendo discutidos nesse sentido? Porque, por exemplo, a China tem um projeto, nós vamos entrar nesse assunto, né, da Rota da Seda, Sim. que é um projeto de infraestrutura gigantesco. O Brasil ainda não aceitou, não entrou. Essas discussões estão sendo feitas em alguns projetos específicos para a infraestrutura? Então, nós não temos acesso a tudo, né? Aham. Como eu falei, a Câmara ela tem acesso a algumas pautas, algumas participações, algumas informações através de governo, né, que nós nos relacionamos. Agora, do governo, do país, né, o que eles se relacionam diretamente, isso nós não temos Uhum. acesso. Foram assinados vários acordos, eu Sim. acredito que está bem avançado, né, Aham. pelo que nós estamos acompanhando. Uhum. A partir do momento que o nosso presidente Lula esteve na China visitando, houve uma abertura, quer dizer, um relacionamento efetivo, isso Uhum. gerou aí, porque o chinês ele é muito do aperto de mão, é muito comparecimento. Então Uhum. isso abriu o negócio, Sim. né? Você viu que foram assinados aí recentemente esses acordos e com a vinda do presidente isso proporcionou, do presidente chinês, proporcionou novos acordos que Uhum. estão tramitando e efetivamente vão acontecer, né? Já estão acontecendo, Aham. né? Então, é o É que nós questão estamos de acompanhando, tempo, questão né? de tempo, em vários segmentos, né? Aham. Então, o Brasil, ele tem muito interesse, Uhum. né? Você sabe que hoje tem o PAC aí, que Sim, é investimento, mas não é suficiente, sim. né? Para tudo, né? Para tudo a nível nacional, território nacional. Então, precisa se captar, buscar investimentos de outros países, principalmente nesse relacionamento. Então, assim, a China está muito capitalizada, Uhum. eles têm um aporte
assim, para investir fora, né? Como eu te falei inicialmente, no Brasil, para diversos negócios, diversos segmentos, né? Já estão tramitando e eles estão vindo mais agora, como eu falei, né? Buscando oportunidades. Por quê? Com essa abertura, até você vê a própria BYD que se instalou lá em Camaçari, está tendo aí uma crescente ainda dos carros que estão sendo importados, né? Com a instalação, isso gera emprego, diretamente e indiretamente. Claro. Outras empresas que estão vindo também, Sim. é, GWM. exatamente. A XCMG também na área de tratores, que está localizado aqui em desculpa, em Pouso Alegre, né, no sul de Minas, quer dizer, já há um bom tempo. Quer dizer, são Sim. empresas, né? A Cofco na área de commodities, né? Estão aí com uma demanda muito forte. Até saiu uma matéria recentemente falando sobre isso, assim, na ordem extraordinária de exportação de soja, quer dizer. Então, está crescendo esse relacionamento. Então, esses contratos vão chegando, vão tendo essa abertura e, consequentemente, nós vamos colher bons frutos aqui no Brasil. Mas existe aí, como eu te falei, precisa ter essa crescente, precisa construir, né, e evoluir nessa parceria. A China recentemente inaugurou no Peru o Porto de Xangai. Isso. E a ideia é construir uma rodovia que liga o Brasil até o Peru. Seria a saída para o Pacífico. Exatamente. Né? E o Brasil está nessa corda bamba de construir ou não construir. Como que está essa situação? Então, na verdade, isso foi até uma das visitas aí do Xi Jinping no Brasil, né? Ele estendeu para o Peru, né? Foi aberto aí esse porto, né? Que realmente isso possibilitou aí muitos negócios, né? Inclusive uma redução de 12 dias aí no transit time, né? Sim. Da China, quer dizer, é um pedaço da China ali também, né? Para se conectar com a América do Sul, em especial com o Brasil. Hoje existe a Bioceânica, né? Que está aí. É um projeto audacioso, né, que liga o Brasil ao Chile, né, passando por 2 ou 3 países, aí, se eu não me engano, né, está em evolução, mas ainda existe aí algumas coisas que precisam ser resolvidas para avançar. Isso vai proporcionar muitos negócios. Você vai ter uma redução, é estratégico, né, questão geopolítica, isso facilita muito essa conexão, essa conectividade, porque hoje você conseguindo reduzindo esse transit time, né, através tanto do Chile quanto do Peru, agora através do Peru, né, que esse porto é um porto que foi investido aí bilhões, né, Bilhões e bilhões de bilhões dólares. aí de dólares, quer dizer, vai proporcionar também uma conexão maior com o Brasil, né, vai facilitar muito. E a Bioceânica, que é esse projeto que sai de Porto Mutim, lá no Mato Grosso, né, passa aí por alguns países, ele sai aqui no Acre. Então, ele também vai trazer aí um caminho, né? Vai reduzir esse tempo e é um lugar estratégico para poder ter esse escoamento. Então, o Brasil precisa pressionar mais, né? Os parceiros para que isso aconteça de uma forma mais Acho que isso envolve rápida. muito o aspecto político? Não só político, também interesse, porque não é só o Brasil, né? Existem outros países que estão participando dessa. É porque muita trajeto, gente fala que a China vai construir esse porto, depois construir essa estrada para colonizar os países. A China tem uma abordagem um pouco diferente, como você mesmo está falando, né? Eles querem ganha-ganha, né? Tudo tem o ganha-ganha, né? Você não faz um investimento sem visar um retorno, né? Sem visar a parceria. Então, o fato de ocorrer esses investimentos é porque, claro, né? É um caminho de você desenvolver, né? Então, vamos falar das renováveis, né? De você gerar recursos ali e repatriar o país de origem, né? Então, o interesse deles é claro. Isso proporciona desenvolvimento para o Brasil, obviamente, mas existe alguns impasses, né? Com relação a isso, né? A questão política também, para o Brasil não ficar na dependência política da China. Né? Então, é uma das questões que nós vamos falar sobre a Rota da Seda, que é um dos fatos que o Brasil não aderiu. Sim. Né? Por essa questão a princípio, porque você também não pode também ficar na dependência exclusivamente do país. Claro. Então, o Brasil enxerga isso também como uma questão delicada. Né? Entendeu? Talvez o ideal seria uma parte de investimento chinês, outra parte de investimento interno, privado, e talvez de um terceiro, né? Justamente para não ter essa dependência 100% de um país só, né? Exatamente, né? Então, assim, eles enxergam como oportunidade, né? Mas o Brasil, ele também precisa entender que é um parceiro. Né? Você não pode também não pode ser
dominante, né? Ser dominado. Você tem que ser dominante. O seu país é soberano. Claro. Né? Claro, existem investimentos, mas também temos que ter nós, como brasileiros, também nós temos... O governo também, acho que enxerga dessa forma. Sim. Né? Tem uma parceria, mas precisa também ter toda a regulamentação e a dominância. Esse porto de Xangai, no Peru, vai dar uma vantagem competitiva gigantesca para a China. Sem dúvida. Leandro, você tem condições de colocar na tela, por gentileza? Chama Porto de Xangai, Peru. Só para o pessoal ver. Isso foi uma obra gigantesca, né? E aí, inclusive, o Marcelo, eu acho que você tem visto as notícias, o Donald Trump agora está falando que quer o Canal do Panamá de volta. Você acha que pode estar relacionado com essa construção desse porto? O Leandro vai colocar na tela para a gente poder ver? Então, não sei te responder com precisão, mas assim... E aí, se você quiser já relacionar com essas vantagens competitivas que a China terá com o porto de Xangai, no Peru. As vantagens são enormes, né? Com a redução do transit time, quer dizer, é uma zona livre, né? Sim. Que vai proporcionar aí um relacionamento aí dentro dos países aqui da América do Sul e América Latina. Você vai ter um ganho efetivo aí do tempo, aproximação e escoamento, né? Sim. Quer dizer, pelo Pacífico, isso vai trazer mais recursos e vai proporcionar também aí que as exportações e as importações elas sejam mais efetivas, né? E aumentar em escala, né? E o custo, escalabilidade. E o custo, exatamente, ter uma redução de custo exatamente. Exponencial, né? Isso também no final do... Porque a gente olhando para essa guerra entre Estados Unidos e China, nessa situação que está hoje, eles tarifando, o Biden tarifou em 100% os carros elétricos. Mesmo assim, os carros elétricos chineses são mais baratos. Na Europa, eles também estão tarifando e os carros são mais baratos. Então, com esse porto, a vantagem competitiva será muito maior, porque o custo vai ser menor. Então, eles vão ter muito mais vantagem, né? Sem dúvida, vai ser vantajoso, né? Porque o escoamento, você ganha aí, como eu disse, né? O tempo, você ganha escala, né? Redução de custo. E, claro, o Brasil, ele está tendo aí uma efetividade aí na aquisição desses carros elétricos, quer dizer, o Brasil adotou isso. Claro que nós temos algumas deficiências ainda na questão de infraestrutura, até para absorver, né? Nos pontos de abastecimento, né? Então, isso é uma coisa que precisa realmente potencializar ainda e desenvolver. Mas a China vê o Brasil com uma enorme oportunidade de negócio para os carros, não só os carros, né? Ônibus também que estão chegando, né? Os ônibus elétricos e tudo, né? Então, são várias... Deixa eu olhando. São vários interesses aí na questão comercial, né? Efetivamente. Deixa ele colocar na tela para a gente poder... Fica tranquilo. Para o pessoal poder ver a dimensão, né? Esse porque é um porto gigantesco. Porto gigantesco, né? Que vai mudar a dinâmica aqui na América Latina, né? Foi um porto aí que houve um investimento aí muito grande, né? Por parte da China. Porto de Xangai, que Peru. Também trouxe também aí um relacionamento mais próximo também com o Peru, né? Que a China... Inclusive o Xi Jinping esteve lá, né, na inauguração. Dessa vinda aqui do Xi Jinping no Brasil, no G20, após essa pauta, ele foi até o Peru justamente para poder inaugurar esse porto. Exatamente. Né? Aí vocês podem ter acompanhando aí. Pessoal, esse é o Porto de Xangai, que foi inaugurado no Peru agora. O presidente Xi Jinping esteve agora... Foi o mês passado, não sei. Foi ano passado, né? Ele esteve na inauguração. Esse porto é a saída para o Pacífico. E eu queria que você, Marcelo, explicasse para a gente as vantagens competitivas que a China vai ter exatamente com esse porto. Além de ser uma zona livre, né? Esse porto ele vai proporcionar aí vantagens aí na questão de escalabilidade, de escala, né? Tem uma escala maior, né? Você vai escalonar seu produto, você vai ter uma redução de custo, né? Até para se relacionar com o Brasil, em termos de logística, né? Para a América do Sul, em especial o Brasil, que tem uma demanda muito grande, vai favorecer muito, né? Você também ganha aí no tempo de trânsito, né? Você tem uma redução praticamente de 12 dias, que isso em termos de custo operacional, ele faz uma diferença incrível, e por ser um porto estratégico, né? Para o Pacífico, né? Quer dizer, é uma saída de rápido acesso, né? Agora tem esse projeto da Bioceânica também que vai facilitar. Então, para o Brasil, tem vantagens, né? Na questão aí de logística, de custo
né? E você consegue aí dimensionar seu projeto, seu produto aí para que ele tenha um escoamento mais efetivo aí para a China. Legal. Eu acho que o Brasil não pode E é um porto com uma infraestrutura muito grande, né? Gigantesco, né? Bilhões e Esse é um bilhões dos de maiores dólares. portos aqui, Sim. né, O Brasil acho na que atualidade. só não pode perder a chance, né, Marcelo? Porque se a gente ficar também nesse entrave político, o bonde pode passar, né? Exatamente. Essas oportunidades, elas precisam ser rápidas, né? Nós Uhum. precisamos ter uma efetividade aí, aproveitar, surfar nessa onda de oportunidade Sim, de investimentos, com né? certeza. De parcerias, porque como tudo é momentâneo. Uhum. Então, visando aí esse escoamento, né, junto a esse porto, junto aos negócios com a China, quer dizer, vai possibilitar várias modelagens de negócio para o Brasil Com e para os certeza. empresários e também para a questão aí também do governo, né? Com certeza. Vai gerar vários negócios e, obviamente, que isso vai render para o Brasil aí uma cifra importante, né? Com certeza. Antes da gente entrar, de fato, na Rota da Seda, você falou dos carros elétricos. Sim. Tem muita gente no Brasil que critica os carros elétricos chineses, falam que não tem qualidade, mas muitos deles não entendem o mercado chinês, né? Eles têm mais de 100 companhias automotivas elétricas, é um mercado próprio e agora estão se instalando no Brasil. Queria que você falasse desse mercado que está vindo para cá. A BYD já está aqui com essa fábrica em Camaçari. Se vão vir outras, se eles têm projeto de infraestrutura. Queria que você falasse desse mercado aqui no Brasil e da qualidade dos carros elétricos chineses. Bom, com relação aos carros elétricos, o Brasil está sendo uma grande oportunidade, né? Você viu que a BYD chegou com um leque de oportunidade de modelos de carro, né? Chegando aí em Camaçari, pela qual eles adquiriram a fábrica da Ford. Isso vai trazer novas oportunidades, né? Direto e indiretamente. Outras empresas também têm interesse, né? Tem uma outra empresa que eu não posso revelar aqui, nós nos relacionamos, inclusive eu estive presente, que eles têm interesse também em chegar no Brasil, a Aprimore, através de um dealer, mas já vislumbrando se instalar aqui no Brasil. Então, os carros elétricos na China é muito comum, como você sabe, né? Existem diversas marcas. A BYD lá não é uma marca, é uma marca usual. Exato. Engraçado, você tem a Tesla, você tem diversas marcas, é mais uma. Mas aqui no Brasil eles estão vindo muito forte, né? Estão chegando aí com oportunidades, como eu citei, ainda nós temos algumas dificuldades, que é a questão de abastecimento dessas baterias, né, que eles precisam solucionar isso, quer dizer, necessita investimento, até para você poder ter uma autonomia, né, de deslocamento. E esses carros, eles vêm para mudar um panorama, né? O carro elétrico, ele chega no momento, não só aqui, né, mas no mundo, né? Os países da Europa também estão sofrendo essa mudança, né? Você pode observar a própria Volkswagen, né, na Alemanha. Fechou fábrica, né? Inclusive, Estão fechando fábrica, exatamente. Essa semana, algumas empresas chinesas vão comprar as fábricas deles. Exatamente. Né? Então, houve uma mudança geopolítica, né, na questão de voltado para esses investimentos desses carros elétricos, que é uma tendência mundial. E, claro, né, o intuito é chegar com preço mais acessível, com custo menor, para que o mercado, mas eles estão numa uma toada muito grande, né? Tracionando o mercado, buscando, né, essa mudança, né, do carro combustível para o elétrico. Então, o chinês ele está muito confiante, né, no Brasil com relação a esses carros que estão chegando e outras marcas que virão também, né, outras empresas que vão se deslocar. Não só elétrico, né, o segmento de carros, mas de tratores, a questão agrícola também que está muito forte, quer dizer, eles estão chegando também com empresas, né, esses tratores agrícolas, né, concorrente da John Deere, esses grandes players, eles também estão investindo nisso. Então, o Brasil tem um potencial incrível, né? Nós somos um país continental. Sim. Que precisa ser explorado. Então, o carro elétrico, ele tem um caminho muito grande e eles estão muito, muito contentes, né, com essa questão. Eu tenho acompanhado algumas visitas aí, até da comitiva da própria BYD, que vem para se relacionar. Nós somos convidados aí para esses eventos, né? E eles estão, assim, bastante otimistas com o Brasil, vislumbrando, né, um mercado que é um mercado extraordinário. Nós somos mais de 200 milhões de habitantes. Claro, não é todo mundo tem acesso, mas é um mercado com potencial incrível. E para quem fala que tem duas falas. A primeira é, abre aspas, né, não tem qualidade. Segundo, o Brasil nunca vai fazer essa transição para o carro elétrico. O que você diria
para essas pessoas? Até porque, assim, me parece muito precoce essas falas, até porque esse processo, acredito que seria 10, 15, 20 anos para chegar no nível que está na China, por exemplo. Claro, a China, a matriz energética lá na China é muito forte, O né? que você diria para essas pessoas? Eu diria o seguinte, nós temos aqui a nossa matriz, né, que o Brasil está crescendo, evoluindo muito na questão de matriz. Claro, existem alguns desafios, né, em questão de infraestrutura, mas isso tudo é paulatinamente, né, feito, né, com essa mudança. Obviamente que você precisa investir mais nessa questão de renováveis, né, para poder absorver também esse mercado. Mas eu acredito com a chegada desses carros, vão chegar investimento, mudança de cultura, precisamos também entender isso. Eu acho que nessa evolução, digamos que em 10 anos, vamos colocar aí, acho que com toda essa infraestrutura, com essa matriz efetiva energética, né, tende-se a mudar e tende-se a absorver isso como uma prática, como algo usual, né, não na mesma velocidade que é feito na China, mas o Brasil ele tem que explorar mais essa questão para poder atender essa demanda, né, essa autonomia e essa evolução energética para os carros elétricos que estão chegando. Esses carros, eles trazem o quê? Eles trazem oportunidades, são carros com uma nova dinâmica, com um novo potencial, né, para o Brasil nessa questão. E com isso também haverão outros concorrentes que vão... E para nós é bom porque aí começa a nivelar aí o mercado, né? Então seria isso. Acho que essas pessoas elas estão um pouco, talvez, ansiosa, né? Ansiosa ou talvez torcendo contra. Porque parece que é inevitável. Daqui 10, 15, 20 anos vai ser o padrão. Né? É um padrão mundial, né? Isso, nós estamos falando só de Brasil. Claro, questão de infra aqui ainda nós estamos muito deficientes. Sim, né? exatamente. Isso é um grande desafio. Mas assim, eu acho que isso vai ganhando, vai sendo construído. Exato. Né? E assim, nós temos que ter essa mudança de hábito. Como os carros, né, tiveram aquela mudança, né, passaram a ser tanto álcool quanto gasolina, né, quer dizer, na época teve aquele embate e tudo, e depois se tornou uma prática. Da mesma forma, o carro híbrido, né, da mesma forma, eu acredito que os renováveis, né, eles vão ser aderidos, vão ter essa adesão, né, ao longo desse período, e vai ter uma mudança. Então, é isso que eles acreditam, é isso que eles acreditam, é isso que eles estão investindo no Brasil. Justamente visando e acreditando nessa mudança. Eles vão investir também em infraestrutura? Então, em conjunto, né, existe nessa aí... parte elétrica. Em conjunto, é claro, né, quando você chega também com uma mudança, você faz um estudo de mercado, você precisa entender toda a geopolítica, você precisa entender toda a dimensão e o que aquilo vai, a abrangência, né? Então, isso também é uma prática. Então, claro, em conjunto, né? Eles não vão só investir sozinho. Também existe interesse de empresários também, né? Por exemplo, hoje qualquer cidade de grande expressão que você vai no Brasil, você vê uma concessionária da BYD. Sim. Né? Então, eu tenho visto aí, quer dizer, automaticamente, para você vender o carro, você precisa ter investimento. Você precisa investir em infraestrutura, em plataformas, né? Você não pode só ter aquela plataforma de shopping, né? Isso não é suficiente, você precisa ter nas estradas, né? E eu acredito, né, que com essa mudança, com essa chegada, isso vai crescer de uma forma interessante. Porque você não pode também, você precisa ter autonomia. E autonomia, né? Isso com as baterias novas também proporciona, né, essa autonomia para você poder ganhar mais efetividade. Por exemplo, se você tem autonomia hoje de 500 km, você passa a ter 1.000, então quer dizer, eles estão pensando nisso também. Mas você precisa ter essas plataformas para abastecimento e também, consequentemente, ter investimento, que não só deles, mas também aqui do empresariado e também da questão governamental, que é necessário para você poder absorver. Porque não adianta também chegar aos carros e você não ter autonomia. Então, isso não é legal. Então, precisa ter essa sincronia, né? Essa sincronia para poder expandir o mercado, né? Sim, sim. A China tem um projeto gigantesco, que é o projeto da Rota da Seda. Já investiram mais de $1 trilhão em infraestrutura, aeroportos, portos, ferrovias, África, vários países do mundo já estão aderindo ao projeto. O Brasil não aderiu. Eu queria que você falasse sobre esse projeto, se o Brasil tem chance de aderir a esse projeto e quais seriam as vantagens do Brasil aderir à Rota da Seda. Bom, uma excelente pergunta, Pedro. Bom, a Rota da Seda, ela foi lançada desde 2013, né? Foi uma iniciativa promovida pelo próprio, né,
presidente Xi Jinping, que visa estabelecer rotas comerciais inspirado em rotas que já aconteceram no passado, né? Entre Ásia, entre ali aqueles países, né? Que teve uma grande repercussão historicamente. Sim. Então, assim, isso visa o quê? Visa um crescimento exponencial saindo da China, né, para outros países. Isso já acontece em alguns países da África, né, outros países que estão aderindo, né, até dentro do BRICS, né? Então, essa rota aí, ela tem uma expansão internacional, que é muito bom, né? Então, assim, agora recentemente, eles chegaram aqui com essa proposta, de poder aproximar o Brasil, né? Então, até na questão de mobilidade nas ferrovias, investimentos extraordinários, né? Justamente para poder cobrir, né, o que o Brasil, né? O Brasil tem o PAC, né? E com esse investimento... PAC, pessoal, é o Programa de Aceleração do Crescimento, PAC 2. Exatamente. E a Rota da Seda visa o quê? Trazer investimentos, né? Potencializar os investimentos já existentes em outras áreas de uma forma com que o Brasil possa absorver em diversos segmentos. Então, assim, e criou-se um impasse por conta disso, né? Então, essa comitiva que chegou aí do Xi Jinping no Brasil, justamente também para fazer essa aproximação, né? O Brasil fazer essa adesão. E aí, não sei se você acompanhou, houve aí também um certo desconforto por parte dos Estados Unidos, né? Sim. Porque é um investimento altíssimo no Brasil. Altíssimo. Esse projeto visa investimentos, assim, da casa de trilhões, né? Então, o Brasil seria bom em partes, né? Nós sabemos que... Então, houve esse embate com os Estados Unidos, que não se sentiu confortável com esse investimento. E, assim, o Brasil também, como se relaciona com os Estados Unidos também, não quis assinar esse contrato nesse primeiro momento, né? Questão política, né? Até para que a coisa avançasse no segundo momento. Então, isso está sendo discutido, não foi efetivado ainda. A China realmente tem o interesse de colocar esse investimento através da Rota Seda, mas por essa questão, num segundo momento, o governo brasileiro não quis aderir. Quero falar de BRICS agora. Justamente para não se tornar refém, como eu falei inicialmente, né? Na totalidade. Porque é de um país só, alto. né? E também não se endividar. Então, essa também foi algo que foi colocado na balança, né? A questão de endividamento. Porque a partir do momento também que Mas a negociação seria... O Brasil ficaria devendo? Como é que seria isso? Seria Na uma verdade, concessão de alguns anos? financiamento, né? A Rota da Seda nada mais é que um financiamento. Quer dizer, a China proporciona um investimento, né, através da Rota da Seda, e você toma aquele investimento, né? E você, claro, com juros menor, mas você tem um endividamento. Então, também é uma das questões que foram, pelo que nós entendemos, que o Brasil ele parou, analisou, e também na questão do endividamento, né, nesse primeiro momento, que é um investimento muito alto. Tá? Não só a questão política, né, desconforto com os Estados Unidos, mas também essa questão de endividamento. Então, isso está sendo revisto, né? Então, não foi descartado. Né? Esse investimento ele envolve tudo e faz parte desse cenário aí da Rota da Seda. O BRICS hoje está se tornando uma força muito forte, né? Começaram com 4 membros: Brasil, Rússia, Índia e China. Depois entrou a África do Sul. Agora já entraram vários outros membros e tem os partners, né? Se eu não acredito, no total já deve ter quase 20 no total. 13. 13 são os oficiais, né? Mais os partners. Então, os partners. Exatamente. O BRICS hoje, ele ganhou uma grande adesão, né? E ganhou força, né? Quer dizer, é uma nova coalizão, digamos assim, né? Exatamente. Então, estão sendo discutido a entrada de outros parceiros, né? Estava inicialmente em 7, passaram para 13, quer dizer, alguns países, e tem mais alguns que vão aderir a esse processo, que é muito bom, né, para esse relacionamento. Fortalece a moeda, né? Hoje tem essa questão aí do SWIFT, né? Hoje é uma grande barreira aí, tá tendo até um embate também com os Estados Unidos, porque hoje a China e a Rússia já se conectam direto, não passa mais pelo SWIFT. Então, esse movimento também visa ter uma moeda local, ter uma conectividade, né? Mas está tendo aí um grande impasse, por isso dessa questão aí dos Estados Unidos também, né? O BRICS hoje tem 60% da população mundial. Sim.
energia, grãos. Representa uma representatividade muito forte. Se eu não estou enganado, são quase 40% do PIB global. Exatamente. Você vê isso como a mudança de eixo de poder no mundo? Se é irreversível? Tem gente que fala que sim, tem gente que fala que não. Como você olha para tudo isso? Assim, eu acho, do meu ponto de vista, né? Eu acho que são relacionamentos importantes, né? Conectividades, quer dizer, isso traz aberturas de negócio, abertura política, relacionamento, né? Cria-se um movimento. Eu consigo enxergar isso de uma forma positiva. Claro, é um novo movimento. Sim. Né? Nós temos que entender o que vai trazer de retorno para o Brasil, né, efetivamente. Sim. Então, esse movimento aí, ele visa trazer aberturas. Sim. Né? Então, tem gente que acha interessante ou não. Mas, assim, em termos de relacionamento geopolítico, estrutural, governamental e de negócio, parece ser vantajoso para o Brasil. Né? Então, eu vejo com bons olhos e com uma grande oportunidade, porque quando você se relaciona com bons parceiros, não que você tem que se isolar do mundo, eu acho que você tem outros parceiros que você precisa se relacionar. Mas dentro daquilo que está dando certo, que está trazendo resultado, eu vejo algo importante, né, para o movimento, para esse acordo aí do BRICS. Né? Mas você vê que o eixo de poder no mundo está mudando para lá? Eu já até emendo... Eu já até emendo a pergunta. Porque agora com essas medidas do Trump de tarifar México, Canadá... Sim. Problema com a Colômbia, disse que vai tarifar a União Europeia, tarifou os chineses 10%, inclusive, não sei se foi hoje ou ontem, a China retaliou em carvão e algumas outras coisas. Naturalmente, esses países vão se aproximar da China. Como que você vê todo esse movimento, essa guerra de tarifas? O que nós estamos vendo aí com a posse aí do Trump são alguns embates, algumas resistências, né? Porque o mundo, ele geopoliticamente, ele está mudado. Então, existe grandes interesses. Os Estados Unidos é dominante, então ele começa a enxergar uma ameaça, né? Que esses países começam a se aproximar, se conectar, criar uma moeda local. Então, você começa a perceber que está tendo aí algumas resistências, né? Você vê aí a própria Taiwan com os Estados Unidos, né? A parceria, e a China também que querendo rever. Então, esses países estão sentindo o quê? Essas retaliações, né? Também não querem ficar na dominância americana, e eles começam a migrar para esses movimentos, né? Como é o BRICS, justamente para quebrar aquele monopólio e efetivamente ter um relacionamento político, financeiro, né? E desvencilhar totalmente dos Estados Unidos. E os Estados Unidos, por sua vez, né? Está tentando taxar. Você vê que é uma guerra, como se fosse uma guerra fria, né? Vamos falar assim, entre os dois países, uma disputa aí frenética. Você vê tanto na área espacial, na área, né? Tecnológica. Você sabe, hoje os Estados Unidos é um dos maiores devedores da China também. Sim. Né? Quer dizer, também ainda existe aí existe toda uma cautela, né, nesse relacionamento. Mas essa questão do BRICS aí, isso está incomodando os Estados Unidos por conta de negócio, que deixa de ser feito. Eles falaram que vão tarifar 100%. O Trump falou que vão tarifar 100% dos países do BRICS. Se vocês ousarem comercializar fora do dólar, eu vou taxar em 100%. Foi o que ele falou. Então está criando uma rusga aí, né, entre os países, né, vendo isso como uma ameaça. Eu acho que precisa ter uma conversa mais efetiva para que isso seja mudado. Agora, os países que estão se relacionando no BRICS, né, eles estão vendo isso como uma oportunidade. Você está saindo de um bloco, você está entrando em outro. Né? E aí, né, como eu te citei aí, tanto a China quanto a Rússia já faz uma transação direta, não passando pelo SWIFT, né? Aquela questão de embargo de alguns países, quer dizer, dentro desse relacionamento você consegue resolver ali. Então, você vê que são circunstâncias, né, que precisam de ajustes. Né? Assim, eu acho que a economia mundial, ela precisa também rever alguns conceitos. Né? Então, os países precisam ter esse entendimento, esse relacionamento, porque hoje nós temos aí questões, né, na questão alimentícia, né, que o mundo está passando por. Né, e o próprio Brasil que é o celeiro né, do agronegócio, que praticamente alimenta o mundo, né? Então, assim, dentro desses acordos, dessas parcerias, todo esse relacionamento para esses países também que são dependentes do Brasil, né? Dentro desse movimento acaba tendo essa abertura. E aí isso para os Estados Unidos não é bom, porque ele vê que os países estão sendo autossuficientes em algumas áreas. Eu já vi alguns economistas europeus
chineses, de outros países também, falando indianos, falando que a China é imparável, não tem como parar a China. E você acha que talvez esse movimento do Trump querendo tarifar os países, querendo tarifar os BRICS, falando contra os BRICS, seria o início desse declínio do Império Americano e passando a faixa para os chineses? Pois é, a China, como eu falei, eles estão muito bem estruturados, né? Eles estão crescendo muito, né? E você diria que eles são imparáveis? Nesse momento eu acredito que sim, porque eu tive várias vezes, eu acompanhei, eles estão muito fortes na questão tecnológica, na questão de armas, né? Do exército, investimento em termos de materiais, armas bélicas. Então, a China hoje é uma potência, né? E assim, acabou aquilo de soberania, né? Assim, eu enxergo que a China tem um potencial, eles estão crescendo, tem investimento pelo mundo, quer dizer, não é só na China, eles têm vários parceiros. Então, eu acredito que hoje é uma ameaça para os Estados Unidos, realmente, não só a questão essa de defesa, mas a questão política e econômica, né? Pelo relacionamento com os países, né? Pelas parcerias que existem, as dependências, né? Os países hoje praticamente dependem muito, né? Depende muito da China. A evolução, eu acredito que, assim, pelo esse bloco que se formou, eu acho que é difícil segurar a China nessa toada, nesse crescimento, né? Porque eles estão muito preparados, né? Em todas as áreas, né? E a população também está muito junto ao governo, né? Próximo, né? E, claro, confiável. Tem uma confiança muito grande. Então, isso para um país que está crescendo, você vê aí o crescimento do PIB, né, anualmente, né? Eles não param de crescer, não Eles param de cresceram investir. 5% e o Ocidente fala que Então, estão em crise, né? Isso é um indicador. Sim. Indicador forte que o país está como uma locomotiva, né? Está crescendo e dificilmente vai ser parado. Qual a sua visão em relação à questão de Taiwan? Porque a China fala que até 2049 vai incorporar Taiwan ao território chinês. Na visão oriental, o chinês ele não tem o costume de fazer guerras, né? Como, por exemplo, os Estados Unidos. Muitos falam que essa incorporação será pelo setor comercial. Qual que é a sua visão de tudo isso? Então, a China, ela tem muita cautela, né? Com relação aos parceiros, né? Os países que estão envolvidos, como eu te falei. Os Estados Unidos hoje é o maior parceiro de Taiwan, né? Em termos de interesse, em termos de tecnologia, né? E está sempre aquela defesa, né? E a China, por sua vez, entende que Taiwan pertence ao país, obviamente, assim como foi em Hong Kong, né? Quando houve a devolução, que foi durante anos concessão britânica, né? Eu acredito que vá ter um contato mais efetivo. A China realmente ela não abre mão de Taiwan, né? Pelo que nós sabemos. Isso eles deixam bem claro, mas isso vai precisar ter toda uma cautela, todo um relacionamento, né? Porque a China não tem muito esse hábito, assim, de entrar em conflito, né? Conflito armado. Então, tem que ter um diálogo, mas eles não abrem mão. Eles deixaram bem claro. E eles estão preparados também para uma possível guerra, se tiver. Mas não que seja o caminho, né? Não que seja o caminho efetivo para poder reagrupar, né? A Taiwan, ou trazer Taiwan de volta para o... Eles enxergam Taiwan como parte da China, uma província, né? Então, vai precisar ser construído, como eu te falei, a China e os Estados Unidos, que são os maiores interessados, né? E hoje existe aí uma cautela, né? A China é um parceiro forte dos Estados Unidos também tem essa questão da dívida, tem essa questão de relacionamento, tem essa questão que nós enxergamos aí de uma guerra fria, mas assim, eu enxergo que vai passar por uma transformação para chegar efetivamente aí, mas eles têm interesse em adquirir e absorver de novo aí a Taiwan, né? Por vários interesses, né? Eu vi o economista indiano falando, achei bem interessante que ele disse o seguinte: como está tendo essas guerras tarifárias e isolando a China, tentativa de isolar a China, então a China está construindo a sua própria indústria de tudo. Então, de semicondutores. Exatamente. Hoje eles produzem já os chips, se eu não estou enganado, de 5 nanômetros. E já estão agora começando a produzir o de 3, investindo pesado no de 3 nanômetros. Teve a empresa holandesa, eu esqueci o nome agora, que faz a litografia dos semicondutores, que não
foi sancionada, não poderia fazer negócio com a China. A China está começando a investir na sua própria indústria. O que ele disse? Que naturalmente a China vai ser autossuficiente. E nesse momento seria, na tese dele, incorporaria Taiwan de uma forma comercial e não de fazer guerras. Sim, sim. Sem dúvida, né? A Taiwan hoje é o maior produtor de semicondutores, na parte tecnológica muito forte, né? Não é à toa que os Estados Unidos têm um contato muito, muito próximo, né? E, obviamente, o mundo, né? Tudo sai dali. Então, eu acredito que a China, logo mais, né? Não digo na parte alimentícia, né? Que eles são dependentes, mas em vários segmentos eles já são autossuficientes, né? No entanto, que eles promovem vários investimentos em outros países, né? Que também, como parceiro, mas aquilo, né? Ainda nessa questão, ainda tem aí todo um embate, né? Toda uma construção. Com certeza. Mas, assim, a evolução da China em vários segmentos, eles são muito audaciosos, né? E tudo que eles fazem com maestria, né? Você pode ver todos os desenvolvimentos, as obras que eles estão fazendo pelo mundo, né? Com efetividade. Então, isso torna o país que vai gerando mais credibilidade para os seus parceiros. E aí vai trazendo autossuficiência. Então, eles estão... segmentos que eles não atuavam com precisão, hoje eles atuam. A questão da aviação, outras áreas, né? A questão espacial. Quer dizer, áreas que eram dominâncias nos Estados Unidos e outros países, né? E eles estão se aprimorando, crescendo, né? E, obviamente, em termos de estudos, em termos de investimento em pesquisas, né? De forma geral, você vê que vários pesquisadores vêm para o Brasil, ficam aqui 10 anos, muitas vezes sabem mais que nós o que está acontecendo, né? Eu tive a oportunidade já de participar de fórum online, né? Daqui do Brasil com a China, e você fica impressionado de saber que esses pesquisadores estão aqui em vários segmentos pesquisando, né? Eles têm informações que nós não temos, através de satélite, de rastreabilidade. Quer dizer, você vê a importância que eles dão, né, para o desenvolvimento. Então, isso traz o quê? Automaticamente uma autossuficiência, né? E a criação de novos negócios, né? E gerando oportunidades e crescendo em segmentos que eles no passado, eles não tinham esse domínio. Há um direcionamento muito forte, né? Como você disse. A Rota da Seda começou lá em 2013. E o chinês tem uma coisa chamada... O Partido Comunista, na verdade, né? Tem uma coisa chamada de plano quinquenal. De 5 em 5 anos eles se reúnem para dar diretrizes do que vai ser feito. Eu queria que você explicasse para a audiência que está assistindo como que funciona esse plano quinquenal. Então, esse plano é um plano de governo, né? Para estabelecer metas, né? Metas não só interna, mas também a nível internacional. Eles se reúnem com diversas pautas, né? Visando aí projeções, né? Projeções geopolíticas, projeções políticas, expansão, né? Da própria expansão de investimentos, enquadramentos, né? Então, tudo isso é feito de uma forma muito séria, muito efetiva, né? Porque é um planejamento, como uma empresa, né? Você precisa fazer um planejamento de 5 a 5 anos, o governo também faz um planejamento estrutural, né? Tanto localmente, mas também a questão de relacionamento e de investimento. Então, isso é pautado nessas reuniões, né? Para que haja essas projeções internacionalmente. E muito do sucesso da China passa por isso, né? Esse direcionamento do que vai ser feito. Exatamente. Tudo é feito de uma forma estratégica, né? Tudo preparado, tudo estrategicamente, visando, né? O futuro, né? E essas projeções que é alcançar essas metas junto aí ao mundo, né? Aos parceiros, aos países que estão também próximos e também investimento, né? Porque se você gera recursos, gera renda, você precisa também ter um planejamento, visar o que nós precisamos, tanto no planejamento socioeconômico, no planejamento interno, crescimento do país, do PIB, investimentos, né? Bandeiras que estão instaladas, né? Em termos de infraestrutura pelo mundo. Então, tudo isso é devidamente pautado politicamente e economicamente, vislumbrando sempre aí uma projeção. Você falou da guerra tarifária e hoje a gente também está tendo, você falou Guerra Fria, né, 2.0. A gente está tendo uma guerra tecnológica. E recentemente teve essa questão do DeepSeek, uma inteligência artificial, supostamente foi usado 6 milhões de dólares,
versus o ChatGPT, que usam bilhões e bilhões de dólares. No momento que foi lançado, as ações da NVIDIA caíram, acho que quase 20%, perderam 600 bilhões de mercado, mostrando que esse mercado pode ser bem mais barato do que os valores da OpenAI. Como que você vê os investimentos chineses, não só com a DeepSeek, mas a Alibaba lançou, acho que 1 ou 2 dias depois, a inteligência delas, e eu também vi que tem várias empresas lançando. Se a gente pegar em cada empresa americana, você tem uma chinesa correspondente, né? Então você tem a Amazon de um lado americana, você tem a Alibaba do outro, você tem o Instagram de um lado, você tem o TikTok do outro, e assim todas, né? Como que você vê essa guerra tecnológica entre China e Estados Unidos? Então, na verdade, houve aí toda essa polêmica aí recentemente com relação a esse tema, né? Que realmente algumas empresas aí foram afetadas, né? Principalmente a bolsa aí. Então, na verdade, essa guerra de inteligência artificial, ela é uma guerra, às vezes, de uma forma positiva e outra não, né? Envolve relações diplomáticas, envolve relações comerciais, né? Então, os dois países estão inseridos aí, né, numa disputa para quem, né, lidera, né? Você tem aí tem Facebook, você tem TikTok do outro lado, quer dizer, os dois países estão pensando nisso, porque ali gera informações, gera relacionamento, e hoje as redes sociais, elas computam tudo, né? Você tá ali voltado, né? Então, eu acho que os dois países estão aí nessa guerra, né? E não só na questão tecnológica, mas em outros segmentos também. Mas agora, por causa dessa repercussão. Então, é lógico que envolve bolsa de valores, envolve investimentos, mas eu acho que tudo que for voltado, né, a nível mundial, para esses usuários que visam aí utilizar com algo confiável, né, tanto de um país, eu vejo positivamente, né, em termos de relacionamento, e quem está investindo, quem investir mais, que trazer mais segurança, esse vai perdurar, né, no mercado e no desenvolvimento da tecnologia, porque hoje está tudo voltado à tecnologia, então os dois países enxergaram, né, o potencial, então eu acho que é isso, cada um vai pender para o seu lado, né? Mas assim, questão de tecnologia, acho que ambos estão muito bem preparados, mas tem aí uma rusga também, né? Porque é uma briga, né? Uma Sim, disputa sim, acirrada, né? sim. Nesse segmento, que eu acho que é o que está em alta, né? Que é a inteligência artificial, as redes sociais, tudo isso tem a ver com interesses políticos, né? E, claro, também interesse de informações também, que tudo passa por ali. Então, acho que por isso tem essa cautela, né? Então, é favorável num lado, mas também tem toda uma segurança de outro. Envolve toda uma questão de segurança cibernética aí, né? Era exatamente esse ponto que eu ia falar, segurança cibernética. Tem muita gente com medo. Fala, é China, não posso, não quero entrar nesse aplicativo porque é da China, porque eu não sei se vai ter segurança, se meus dados vão estar com eles, enfim. O que você diria nessa parte de segurança cibernética? Se o usuário pode ter tranquilidade de usar os aplicativos, de usar as empresas chinesas para não ter esse preconceito, enfim. O que você fala sobre segurança? Eu acho o seguinte, essas empresas que realmente trazem segurança e perduram no mercado por anos, né, já estão aí, né, eu acho que existe toda uma segurança, né, por trás, né, então é um conceito, né, então eu acho que é lógico, a gente, como tudo, tem que ter toda uma atenção, mas eu não vejo um problema, porque hoje tanto os Estados Unidos quanto o chinês, assim, eles não se comunicam nos aplicativos, cada um tem seu aplicativo. Sim. Mas é como os dois países estão passando por esse entrave, né? Então existe muito essa polêmica, muito esse receio. Mas tanto o site, cada um tem a sua segurança. Isso é comum, né? O Brasil também tem sua segurança, a China tem a sua a segurança cibernética, e os Estados Unidos também. Eu vejo de uma forma natural. Falando do TikTok, aí praticamente é comum, é usual, né, no mercado. O Facebook americano, o Instagram. Então, claro, sempre tem aquele interesse de informações, mas não vejo problema. Eu vejo aí um embate entre os dois países para quem tem a Quem vai ser o disputa, quem líder? vai ser o líder nessa questão cibernética, né? Nessa guerra, e a gente vendo a DeepSeek produzindo uma inteligência com 6 milhões, ChatGPT bilhões, naturalmente o custo disso tudo vai baixar. Pode ser que abra um espaço para outros países, Índia, Sim.
Europa e Brasil. Quais são as chances do Brasil criar a sua própria rede de inteligência artificial? Eu sei que a questão de infraestrutura brasileira é muito precária ainda, mas como que o Brasil pode se aproveitar disso? Eu acho assim, isso abre um precedente, abre uma abertura para o mercado, né? O Brasil, ainda lógico, precisa avançar muito nessa questão. Claro, tem grandes empresas aí também que estão evoluindo, grandes profissionais. O Brasil, ele exporta uma matéria-prima muito forte que é a inteligência, pessoas preparadas aí também, né? Uhum. Então, assim, é lógico que ambos os países aí estão numa toada, numa crescente, né? Mas o Brasil, ele tem oportunidade, sim, né, de trazer. O mercado indiano também é um mercado muito forte Uhum. nessa questão. Eles também têm grandes oportunidades, assim, eles investem muito nessa questão tecnológica, estão muito preparados. Eu vejo que o mercado indiano até mais preparado que o Brasil nessa questão, e eles têm um potencial incrível para estar desenvolvendo. Não que nós não temos sim, mas o mercado indiano, eu acho que é o próximo mercado aí a entrar nesse cenário e ser um forte concorrente, né? E claro, abre oportunidades também, né, para questão de custo, baratear o custo, né? Uhum. Trazendo uma concorrência, obviamente que isso vai gerar essa questão. O Brasil tem muito a crescer, né? Nós precisamos evoluir muito nessa estrada, né? Mas claro que tem oportunidade sim, como qualquer outro, né? Isso, a briga desses dois países, Brasil e China, nessa questão cibernética, abre Estados Unidos e China. Estados Unidos e China, abre novas oportunidades para novos players aí atuarem, né? Espero que o Brasil possa aproveitar essa oportunidade, né? Aproveitar esse gancho, né? Que nós Exatamente. tenhamos essa chance aí efetiva de também entrar nesse cenário, que é um cenário mundial, né? Exatamente. Mas assim, lembrando que a Índia está muito forte também. Uhum. É um potencial cliente e concorrente desses dois outros países aí nessa questão cibernética. Inclusive, vários CEOs de empresas americanas, acho que a maioria são indianos, né? Eles estão atuando muito forte, né, em outros segmentos, em outros países, né? Porque existe um investimento para isso. E eu acho que também nós precisamos pensar, olhar por essa ótica em investimento para chegar nesse patamar. Sim. Né? Nós temos potencial para isso, mas precisa focar mais nessa questão aí cibernética. Com certeza. Agora, indo para o final, eu queria que você deixasse uma mensagem para o empresário brasileiro que quer fazer negócio com a China, mas que não sabe como ou que tem um certo receio de procurar os chineses. Bom, primeiramente, eu quero agradecer, Pedro, essa entrevista, participar do seu podcast é uma honra. Eu acho que nós tivemos uma conversa muito produtiva, de relevância, né? Eu acho que foram abordados vários temas que acabam sendo importantes para esse relacionamento, para esse acordo bilateral, dessa parceria, né, desenvolvimento, e claro, para quebrar um pouco essa barreira, né, da China, né, de ter aquele preconceito, de não entender como é o funcionamento, como é a aproximação. Então isso trouxe para os ouvintes, usuários, né, acho que uma credibilidade, e eu me coloco à disposição também aí para poder responder, para poder ajudar, né, através da Câmara, através desse relacionamento aí bilateral, levar o empresariado, né, para trazer essa segurança. Então, através da Câmara de Comércio Brasil-China, né, eu vou deixar aqui meu telefone, né, o nosso site, para que vocês nos procurem, né, efetivamente nos busquem, né, e que nós possamos oferecer aí toda a segurança, né, nesse relacionamento, tanto na questão de importação e exportação, nós temos essa expertise, tanto na questão aí de poder se relacionar efetivamente com o empresariado chinês, né, a questão de investimento, nós temos aí acesso a alguns bancos, né, para investimento com taxas atrativas, para projetos diversos, claro, com todo dentro de uma modelagem, todo dentro de uma estruturação que visa, né, trazer oportunidades. Então, essa atratividade do mercado e essa participação efetivamente aí com a China abre um leque de oportunidades. E nós, através da Câmara, através dos nossos associados também, nós damos todo esse respaldo, né, através dessas comitivas também, nós colocamos esse empresariado aqui também para participar, promovemos aí alguns coffee break, né, justamente para poder trazer esse relacionamento entre os próprios associados, os parceiros, né? Isso gera negócio, né? Então, a Câmara tem esse papel de poder proporcionar, de poder levar, né, essa segurança dentro do mercado chinês, né, dentro de negócio, né? Então, nosso papel maior é fazer essa intermediação, participar, né, levar as soluções, né, para os empresários,
através do nosso portfólio, né, de produtos, né, desde visto, também nós temos isso, com cartas convites, nós promovemos vários produtos, assim, vários serviços efetivos para o empresariado. Então, eu quero deixar minha mensagem aí para você que precisa se relacionar com a China, que tem receio, né, que tem aí uma barreira, né, que tem medo de repente, se relacionar e ter um problema de golpe. Nós temos aí essa expertise, né, justamente para poder trazer essa segurança e levá-lo a um caminho aí mais seguro dentro de todo esse conceito e dentro desse projeto que é Brasil-China, que hoje eu vejo como o potencial, né, é mão dupla, né, traz segurança, traz negócio, traz oportunidades, né? Agora, no mês de abril, vai ocorrer a feira lá, Quantum Fair, também convido você que queira participar, né? Nós temos aí uma estrutura também para poder atender, juntamente com o parceiro que está promovendo, empresário que queira ir para a China, que não conhece a China, temos toda essa segurança para poder levá-lo, né, ao mercado e às oportunidades efetivas. Marcelo, eu queria te agradecer, para mim foi um prazer, muito obrigado. Agradeço, depois gostaria de, se você puder depois colocar na tela o nosso contato, o nosso site, através do site ali tem todo o nosso trabalho, nosso histórico, né, as informações ali. Convido você também a entrar no nosso site, ali fala muito do nosso trabalho, toda a história da câmera, né, dos 22 anos, os players, né, os trabalhos que foram realizados e tudo. Então, através do nosso site, nosso telefone, vocês podem entrar em contato com a gente. Vou deixar meu contato também, que o Pedro vai estar passando. E é uma honra, muito obrigado, um excelente dia a todos. Hein? Pessoal, vou deixar aqui o site aqui embaixo nos comentários, os contatos do Marcelo, o telefone e tudo, para vocês que têm interesse na China, entrar em contato com ele e poder, enfim, ele vai tirar todas as dúvidas de vocês. As redes da Simple Business vão estar embaixo, as minhas redes vão estar embaixo, do podcast também. Sigam a gente, deixe seu comentário, alguma dúvida que você tiver, que isso ajuda muito o nosso canal. Ative o sininho, deixe seu like, não se esqueça. Você que me acompanhou até aqui, muito obrigado. Até a próxima.